Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra do Senhor para essa manhã, para você começar o teu dia. Olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 20, 21 e 22. Diz a palavra do Senhor: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é esse o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Oh, coisa maravilhosa, que conversão! Gente, de assassino, aquele homem se tornou um seguidor de Jesus. Um homem que perseguia, que matava, que achava que estava servindo a Deus por matar, porque para ele aquilo lá era uma seita, a seita dos nazarenos, a seita, o caminho. E ele então tinha ódio, tinha raiva, mas no momento que Deus, através daquele encontro que ele tem com Jesus, na estrada indo para Damasco, nós vemos a conversão daquele homem, daquele assassino. Olha que eu estou agora continuando falando que Saulo ainda está em Damasco. Ele tinha acabado naquele momento de ter um encontro com Deus, ele permanece alguns dias naquela cidade, mas em seguida ele se levanta e ele começa a falar que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Salvador. E Paulo era um homem brilhante, um homem eloquente, um homem que conhecia o Velho Testamento, as Escrituras, tinha estudado aos pés de Gamaliel, um homem que sabia o que estava falando. E aí, agora ele se converte, tem aquele encontro com Jesus e ele muda de assassino a seguidor de Jesus. Ele tem uma conversão, ele tem uma transformação e ele de maneira nenhuma conseguiria mais esconder a sua fé neste Jesus. E eu comecei a pensar que as pessoas começaram a olhar para Paulo, começavam a falar, mas ele era uma testemunha ambulante do poder de Deus. E eu queria conversar um pouco com você, você que já conhece a Jesus, você que foi alcançado pela graça de Deus, você que já tem o seu nome escrito no livro da vida. Como é que você tem se fortalecido na presença desse Deus? Saulo logo ficou ali, mas ele foi se fortalecendo cada vez mais, a ponto dele começar a ser... Ninguém ia conseguir conter. Ele precisava falar quem era esse Jesus, ele precisava remir o tempo, ele já tinha sido perseguido aqueles homens, agora ele ia começar a ser perseguido pelos mesmos homens, aqueles sacerdotes, aqueles homens que se achavam conhecedores da lei, e agora ele precisa falar. Ele falava, e o que me chama a atenção nessa palavra é se fortalecer. Como é que você tem se fortalecido nesses teus dias de pandemia? Nesses dias onde nós ficamos diariamente te mandando uma palavra para alimentar a tua fé, para fortalecer o seu caminhar com Deus, para não te deixar desanimar, para fazer com que você possa pensar que apesar da circunstância há um Deus que olha por você, que cuida de você. Então, como é que você tem se fortalecido? Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu levanto e eu não levanto bem. Levanto desanimada, nada aconteceu, sei lá, talvez um sonho, sei lá, alguma coisa durante a noite, não dormi bem, posição, alguma dor, não importa. O que importa é que eu não levantei bem. O que eu faço em seguida quando eu chego nessa situação de não estar bem? Eu não sei também você, mas eu acordo muito cedo. Então, lá pelas 5h30, 6 horas, eu já estou de pé. E aí eu vou ter o meu tempo com Deus. Eu vou buscar a palavra de Deus, eu quero ler, eu quero estudar, eu quero que aquele que eu estiver lendo fortaleça minha alma, fortaleça meu espírito, porque eu tenho um dia inteiro pela frente, eu não quero ficar de mau humor, eu não quero ficar com raiva, eu não quero ficar azeda. E somente da maneira como eu e você estivermos nos fortalecendo, é que nós vamos passar o
resto do nosso dia bem. Através da oração, através da leitura da palavra, o que Paulo fez foi o seguinte: ele ficou ali naquele tempo com alguns dos discípulos em Damasco, mas logo depois ele começou a falar porque ele estava se fortalecendo e ele estava tão firme, tão forte, que ele começou a confundir os judeus, porque eles falavam: mas como? Esse cara acabou de perseguir os homens, ele acabou de matar alguns e agora é ele que fala. Como você tem fortalecido a tua vida nesses dias? Queridos, nós sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, que você se levante hoje comigo, aqui, nesta oração que nós vamos fazer agora, que você se levante e peça a Deus para Deus se revelar cada vez mais a você. Abra a Bíblia. Leia um salmo, comece a ler pelo Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos que vão contar tudo o que Jesus fez enquanto ele andou nessa terra. Leia, queira saber a história, queira saber o texto e o contexto, se fortaleça na palavra de Deus. Não seja um cristão apenas da boca para fora, mas você tem que exalar, você tem que se fortalecer, você tem que realmente confundir aqueles que não conhecem, no sentido de falar: olha, mas você pensa assim, mas olha o que diz a palavra, é isso, isso, isso. É assim que Paulo fazia. Vamos orar, vamos pedir para Deus que hoje teu dia seja um dia muito especial na presença desse Deus. Pedir que Ele te encha do Espírito Santo dEle, para que você cheio, para que você ouça a palavra, tenha os seus ouvidos abertos e que você entenda o que você está lendo. Vamos orar? A palavra de Deus diz isso. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e a ninguém Ele impropera. Ninguém vai ficar sem receber. Então vamos orar desta maneira. Paizinho amado e querido, Senhor, eu não sei quem estará nos vendo através dessa mídia social, mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, se revela, abra o entendimento, abra a mente, assim como o Senhor fez com Paulo, que foi um negócio tão rápido, Pai, porque ele se fortalecia, ele queria remir o tempo, ele queria cada vez mais aprender quem era esse Deus, quem era esse Jesus, como é que podia ser um caminhar tão transformador, como teve a vida dele. Pai, eu oro para que as pessoas que estiverem nos ouvindo, Pai, nos vendo, que eles possam pedir do fundo da alma: eu quero ser transformada, eu quero ser fortalecida. Senhor, enche-me do teu Espírito. É isso que nós oramos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor dê experiências para essas pessoas. É o teu Espírito que nos conduz a toda a verdade, é o teu Espírito que nos consola, é teu Espírito que nos ensina, é teu Espírito que nos faz lembrar de todas as coisas. Então, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu oro, Pai, para o Senhor abençoar coração, alma, abençoar a mente, transformar as mentes de cada um, Pai, que o Senhor mesmo tem feito ligar neste canal para ouvir a tua palavra e ser exortado, desafiado e ser transformado à imagem do teu Filho, Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que eu oro, abençoando cada uma destas vidas. Amém. Queridos, lembre-se disso. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser sal e luz nesse mundo caído. Então, você também precisa se fortalecer. Qual a estratégia que você vai usar? Pergunta para Deus. Não precisa ser igual a minha, isso é o meu tempo com Deus, é isso que eu gosto. Mas Ele tem um tempo que Ele quer passar sozinho, Ele e você. Então, é neste momento que eu te falo, busque-o, porque Ele quer ser achado. Em nome de Jesus, fique na paz do nosso Senhor e Salvador. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.